A deputada federal Caroline de Toni, do PL... Diego, a Caroline de Toni é perfil de direita ou de esquerda? Ah, ela é bem de direita. É de direita? Bolsonarista. É bolsonarista? É bolsonarista. Então, Então, a Caroline de Toni, bolsonarista, de direita, do PL, foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, num perigoso revés para o governo federal. E olha... Que revés, hein? 49 votos favoráveis e 9 brancos. Que revés! A Comissão de Constituição e Justiça é a principal comissão da Casa. Todos os projetos de interesse do governo, todos os projetos relacionados à pauta de costumes, tudo tramita por ali. É o seu segundo mandato. Caroline é bastante ligada, aí, Diego, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e fez diversos ataques contra o Planalto. O mais curioso é que a eleição da deputada contou com a aprovação de deputados petistas. Vamos ouvir o que Carol falou ao ser eleita. Roda só. Os parâmetros da nossa atuação serão estabelecidos em duas normas muito específicas. Na Constituição Federal, a quem devemos toda a nossa devoção e respeito, e no regimento interno da Câmara dos Deputados. Por isso, não teremos surpresas nem inovações. Temos esse espírito conservador de poder cumprir essas leis, essas normas. Muito bem. O PL também indicou o nome do deputado federal Nicolas Ferreira. E o Nicolas é encardido, hein? Para comandar a Comissão de Educação, que é uma comissão diretamente ligada aos partidos progressistas. Mesmo sob protestos de parlamentares da esquerda, deixa gritar. Nicolas foi eleito com 22 votos favoráveis. O PL também vai presidir os colegiados, ou seja, as comissões de esporte, segurança pública, esse tipicamente sempre fica com a bancada da bala, e o da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, a área também tradicionalmente ligada à esquerda. E Nicolas Ferreira falou sobre sua gestão na Comissão de Educação. Vamos ouvir. Nessa comissão, como presidente, a gente vai realizar diversas audiências, vamos também fazer subcomissões, além de, obviamente, também fiscalizar a educação do atual governo. Deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural, no sentido de debate de ideias, debate de posicionamentos, realizações aí de audiências públicas, para ter também a presença da sociedade civil, acredito que é muito importante. E num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação, debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula, enfim, diversos temas que preocupam não somente nós como parlamentares, mas também aos pais e principalmente também os alunos. E nessa comissão, como presidente... Cortaram o Nicolas? Bom, tá bom, ele falou o que precisava. Vai fazer oposição ao governo, vai fiscalizar o governo, vai convocar audiência pública, vai infernizar a vida do governo. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês, importante. A Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, ela é muito mais importante do que a Comissão de Constituição e Justiça nas Assembleias Legislativas dos Estados. Eu presidi a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo durante 2 biênios. E ela é importante, mas ela não é tão importante quanto a Câmara dos Deputados, porque a competência legislativa dos estados é muito mais restrita. Quer dizer, você pode muito pouco em termos de leis estaduais. A Constituição Federal massacrou os estados, tirando-lhes praticamente todas as competências legislativas. O principal fica com a União e o que é interesse peculiar fica com o município. O que sobra fica com os estados. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ela é importante e fundamental
porque o presidente, no caso, a presidente, e não presidenta, porque não existe presidenta no vernáculo. A presidente, a Carol Ottoni, ela terá prerrogativa de pautar ou não projetos que são de interesse do governo e contrários ao interesse do governo. Então foi uma derrota muito sentida esta do governo federal. Claro que o governo tentou bloquear, não conseguiu, e aí quando porteira que passa um boi, passa a boiada. Expressão até que ficou famosa no governo Bolsonaro, mas aqui passou a boiada também. Passou a boiada e ela foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E Comissão de Educação, todas as negociações políticas de parlamentos que eu conheço, fica sempre com o PT. Ou quando o PT não consegue, ele cria uma grita muito grande. Então mostrou uma força muito grande o Congresso Nacional e uma independência. Então eu queria ver, você tem alguma foto aí pronta, Alemão, do convescote que teve do presidente? Deixa eu ver o seguinte, vamos botar isso aqui. Coloca essa foto aqui. Essa é uma foto, para quem não estiver nos vendo, de um convescote, um comes e bebes do presidente Lula com deputados federais e ministros. E estão todos felizes aqui. Então, olha lá, tem até estátua com a mão na cintura falando bonito, tem que vocês conversaram hoje aqui. Olha lá, olha a cara dela censurando. Eu quero saber o seguinte, o Diego Tavares. Todos esses sorrisos aí, pode voltar conosco? Todos esses sorrisos aí são sorrisos falsos, porque reúne, bate um papo, o Padilha tá lá fazendo é nóis. E, de repente, acontece isso. Que desastre a Comissão de Constituição e Justiça. Um desastre, meu amigo, no momento que são 14 horas e 32 minutos do dia 7 de março de 2024. Diego Tavares, o que a presidente da CCJ e o presidente da Comissão de Educação, mais o presidente da Comissão de Assistência Social podem fazer para criar problemas para o governo? Capês, primeiro eu preciso fazer o papel do chato aqui. Opa. Do eu avisei. Porque há alguns dias nós noticiamos aqui que o PT tentou um movimento dentro da Câmara dos Deputados para tomar a CCJ do PL. E no dia que nós demos essa notícia eu cravei: qualquer acordo feito na Câmara dos Deputados que não envolve Sua Excelência, o presidente da casa, Arthur Lira, está fadado ao fracasso. Lira já tinha um acordo com o PL nesse sentido e, como eu disse na oportunidade, Lira tem todos os defeitos do mundo, mas é conhecido por ser um exímio cumpridor da sua palavra junto aos parlamentares. Não à toa, Caroline Detoni teve, inclusive, como nós dissemos aqui, votos de deputados do PT. Então, isso mostra a força que tem Arthur Lira, a força de mobilização que ele tem junto aos deputados, e considerando também que nós temos eleições nas duas casas legislativas agora, isso dá um sinal de que ele tem tudo para fazer o seu sucessor e manter ali a sua dose de poder. Agora, em relação às comissões, é importante a gente dizer para a nossa audiência o que fazem essas comissões. O professor Capês aqui disse muito bem, presidente da CCJ é quase que um subpresidente da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, o presidente faz a pauta, mas todo o projeto para estar pronto para ser votado no plenário tem que passar pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças Públicas. Então, se não passou na comissão, se a Comissão de Constituição e Justiça segura o projeto, não aprecia, não emite um relatório, o projeto não pode ir para a plenária, tá? Isso é a regra geral. Então, tendo ali uma figura do PL, nós temos, de certa forma, a ala mais conservadora da Câmara dos Deputados com o pé em cima da pauta. Tudo vai ter que passar por ali antes de ir à votação. E eu acho que é nesse sentido que os presidentes das comissões temáticas podem se mostrar um calo no pé aí do governo federal. As pautas que forem mais importantes ao governo, caso não ocorra as negociações, caso não ocorram as conversas com os deputados, certamente vão ficar ali embaralhadas nessas comissões presididas por opositores do governo. Meu querido Mano Ferreira, você lembra, melhor do que eu até, que na abertura do ano legislativo, o Arthur Lira, o rei Arthur, estava muito contrariado. Rei Arthur estava com a cara fechada, fazendo um discurso irritado. E, ao mesmo tempo, a gente estava trazendo notícias que o PDT e o PSB estavam deixando a base do Centrão. E a base do Centrão, a gente sabe, é uma base de apoio
para que o Arthur Lira faça o seu sucessor. Exatamente. De repente, aquele recado dado amargo ao governo federal trouxe também a amarga lembrança quando a Dilma quis peitar o Eduardo Cunha e lançou Arlindo Quinalha. E vimos no que deu. Exatamente. Então, nós tivemos... Pode colocar a foto só mais uma vez para eu entender o que aconteceu? Nós tivemos, então, o presidente Lula chamando para um convescote. Estavam todos felizes, sorrindo. Vamos ver se está o Arthur Lira aqui sorrindo. Vamos ver se ele está sorrindo. Está bem ali no meio. Tem como aproximar? Vamos ver se está o Arthur Lira sorrindo. Ele está no meio? Ao lado do Lula. O Arthur Lira, ali... ele está meio cabreiro. Ali, aqui, ele já sorriu. Nessa foto, ele já está sorrindo. Mas na outra, pode voltar, Alemão, quero ver chamar mais uma. Aqui ele está, olha, ele está cabreiro, está nervoso. Então, meu querido mano, o governo peitou, não conseguiu, recuou e agora entregou 2 comissões importantíssimas à oposição. Sabe um detalhe que me chamou a atenção? Quem está ali ao lado do Luciano Bivar é o João Campos. O Pedro é o irmão dele. É o João Campos, prefeito do Recife e dirigente nacional do PSB, partido que você citou nessa articulação. Ou seja, as placas tectônicas do poder parece que se moveram um pouco mais. Vamos com o mano aqui. Em Brasília. Então, parece que as coisas voltaram a se acertar. O Arthur Lira parece estar mais feliz hoje do que no início do ano. O que pode significar bastante sobre um recuo do governo no sentido de não interferência na sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados, o que está deixando o Arthur mais à vontade. Mas, para falar agora da questão do PL na CCJ, eu diria que isso acaba sendo o resultado da vontade do eleitor brasileiro. Nas urnas, o eleitor colocou o PL como o partido com a maior bancada da Câmara dos Deputados, fazendo com que o PL consiga, na articulação que elegeu o Arthur Lira, o acordo para indicar a presidência da principal comissão. Com isso, democracia funcionando, a gente pode chegar mais próximo de um equilíbrio entre as forças políticas, porque tem o executivo pautando aquilo que deseja, mas com um freio na CCJ vindo da oposição. Esperamos todos com isso que isso signifique projetos mais equilibrados na pauta da Câmara dos Deputados. Meu querido Eduardo Azzoni, Alessandro Azzoni, me desculpe, você acha que projetos como assim, de pauta de costumes, já foi pro buraco, pelo menos nesse mandato? Acho muito difícil que consiga fazer só se o Supremo Tribunal Federal assumir o papel de poder legislativo e começar a legislar por decreto. Decreto que eu digo são decisões judiciais que não passam pelo crivo democrático do poder legislativo. O que, na sua avaliação, pode significar também em termos econômicos? Porque também vai custar muito. Em termos de emendas parlamentares, o governo vai ter que procurar aquela base mais... vamos usar uma expressão mais delicada. Aquela base mais pragmática do parlamento. Será que vem mais 60 bi aí na nossa conta? Infelizmente, sim. Que pena. Infelizmente, sim. É uma vitória para frente, principalmente dos bolsonaristas, ganhar a CCJ, só para, como o Diego e o Capês falaram, a CCJ, ela na verdade é o primeiro controle de constitucionalidade, ou seja, desde que você faça o projeto de lei, ela é submetida à CCJ para ver se ela não fere a Constituição, que então é o primeiro controle de constitucionalidade. Então, uma vez passado por ele, você divide nas outras comissões, dependendo do assunto onde estiver correlacionado. Por isso ela se torna tão importante nessa decisão. Eu acho que a questão de costumes, eu acho que não vai ser pautado, vai ter uma dificuldade muito grande, porque aí vai ter um desgaste. Até o próprio Valdemar da Costa Neto, em tentar colocar temas dentro da CCJ, ele vai ter um desgaste muito grande, principalmente com a Caroline de Toni, porque ela tem uma postura muito forte, ela é uma jurista, uma advogada, ela tem uma postura muito forte, ela tem uma certa presença, ela não vai acabar aceitando
determinadas situações que sejam impostas que vai ferir principalmente seus princípios. Então, a questão de pautas, de costumes, eu acho que vai ter uma dificuldade muito grande de se inserir. Lógico, o governo federal vai ter que começar a pensar nas suas prioridades, eu acho. Pautar assuntos que são relacionados à economia, relacionados a questões de revisões. Eu acho que ele vai ter que fazer um posicionamento, até o colégio de líderes, quando for discutir também as questões das pautas que vão ser elencadas. Eu acho que até uma questão de mudar essa filosofia de que estava sendo assim, tudo se pauta, tudo se faz, tudo se passa. Até mesmo era uma crítica que eu fiz muito quando eu estive na LESP, era assim, até assessorava um deputado na época, e ele falava assim, e quando chegava, eu falava assim, mas esse projeto de lei, como ele não vai se operacionalizar, porque vai depender da secretaria X, Y, cara. Ele falou, não é problema meu, a lei eu fiz. Eu falei, então os deputados geralmente fazem as suas leis e não se preocupam como elas são operacionalizadas. Quando não invadem a área de iniciativa do governo também. Exatamente. Né? Então, é complicado. Eu acho que é importante ter uma CCJ muito forte, independente. Isso dá uma segurança jurídica para todos nós. Mas eu acredito que essa questão, lembrando que o presidente do PL é uma pessoa assim, ele é uma pessoa muito hábil nas negociações políticas, né? Então, a gente sabe que... Sim, mas primeiro que o Padilha está com canivete para atravessar uma floresta. Ele vai lá, promete um monte de coisa e o governo não cumpre. Então o Padilha está desmoralizado. Tanto que agora, o ministro da Fazenda, o Haddad, diz, presidente, assim não dá, já está com 300 bi de déficit. A fome do Congresso tem que ser saciada com menos emendas. Agora, perdendo todas as comissões importantes, o presidente precisava viajar menos e articular mais no Congresso, porque senão não dá para controlar o déficit fiscal. Meu querido Guilherme Mendes. Uma das comissões que ninguém acha que é uma coisa simples é a Comissão de Esportes. Ela depois da tributação das bets, praticamente das apostas, todo o recurso, toda a arrecadação vai ficar a ser definida pelas leis que serão pautadas pelo esporte. Então, o Ministério do Esporte vai ter essa arrecadação. Tanto que o Centrão já abocanhou o Ministério Exato. do Esporte. Então, é por isso mesmo, tem que começar a ficar de olho, porque, é só esporte. Não, toda a arrecadação das bets vão para lá. E as destinações para onde vão. Então, praticamente as leis, as distribuições desse imposto, praticamente vai ser definido por essa comissão. Resumindo, a pauta da justiça, que são todos os projetos de lei, são controlados pela oposição. A pauta da educação, que é um tema explorado pela esquerda, está com a oposição. A pauta da assistência social, que é controlado pela esquerda, está com a oposição. E a pauta do dinheiro, que está com o Ministério do Esporte, a Comissão de Esportes. Então, meu querido Guilherme Mendes, é o que eu perguntei para o seu José. Quando eu tinha 9 anos, no São Luís, eu pegava a perua Kombi do seu José, que me levava até em casa, era perua escolar. Naquela época não tinha cinto de segurança, aquelas coisas. A gente ficava gritando no ouvido dele, infernizando, ele não conseguia, já era um senhor de idade, e ele sempre errava o endereço da minha casa. E eu perguntava para ele o que agora pergunto a você: onde isso vai parar? Capês, eu acho que esse episódio das eleições de ontem é muito preocupante sob três aspectos, na verdade. O primeiro mostra que a articulação do governo junto ao Congresso tem que ser mudada urgentemente. A luz amarela já acendeu há muito tempo, o presidente Lula ou tem que trocar os seus interlocutores, ou, como você bem sugeriu, tem que ir lá pessoalmente negociar com o Congresso, porque essa derrota de ontem, principalmente na Comissão de Educação, é uma vergonha para o país e é uma vergonha para o Congresso Nacional. A deputada Caroline é uma advogada, segundo mandato, então, quer dizer, eu creio que ela reúna os predicados, inclusive técnicos, para exercer uma boa presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Temos que torcer por isso. A linha política e ideológica dela, os apoios políticos pregressos mudam muito pouco na atividade que ela vai desempenhar agora, e espero que ela exerça com a responsabilidade e a técnica necessária que ela tem. Agora, quando a gente vai falar de educação, e aí o assunto é muito sério e é vergonhoso o que aconteceu ontem, e alguém tem que se responsabilizar por isso, talvez o próprio presidente Arthur Lira, se é que ele quis mandar algum recado de força para o governo, não seria brincando com a educação que isso deveria ser feito. Entregar uma das principais comissões
da Câmara dos Deputados para ser presidida por um deputado de primeiro mandato, jovem, não que a juventude seja um problema, mas sem nenhuma experiência e sem nenhuma trajetória política na área, que há pouco se notabilizou simplesmente por polêmicas. Você imagina, Capês, como é que vai ficar a imagem do Brasil, sendo que o presidente da principal comissão dentro do Legislativo brasileiro se notabilizou por botar uma peruca e pedir que se chamasse... Me dá uma parte, Gui. Deixa só eu concluir. O Diego fica nervoso quando... Não, mas é que não dá. Quer dizer, isso é vergonhoso. Não o papel que ele fez lá, porque ele se notabilizou por ser um caçador de likes e um blogueiro, não há problema nenhum nisso. O cara foi o deputado mais votado do Brasil. Para você ver a situação que nós estamos, que tragédia. É uma tragédia. O deputado mais eleito do Brasil era famoso o quê? Por fazer vídeo na internet, se vestir de mulher e ser chamado de Nicole. Você está reduzindo o mandato. Espera um pouquinho. O Guilherme está dizendo aqui que o brasileiro não sabe votar. É uma crítica ao presidente Lula que foi eleito? Infelizmente, nós temos ali 503 deputados, muitos deles, sob a minha ótica, sem a menor condição de estar na cadeira em questão. O fato dele ter sido legitimado e eleito com uma votação expressiva, a maior do país, como o Diogo bem lembrou, não quer dizer que ele reúne os predicados para estar ali. Nós já elegemos palhaços, nós já elegemos atores. Então, quer dizer, o povo é soberano, ele escolhe. Se ele escolhe mal, eu não sou obrigado a concordar com a escolha errada. E eu acho que o deputado Nicolas, nesse caso, é uma escolha errada para presidir essa comissão. Nós não sequer sabemos se ele vai ser um bom deputado. Ele está estreando, ele está indo hoje para 1 ano e 3 meses de mandato. Não temos como fazer avaliação. O que a gente tem é o histórico dele, que é um histórico de polêmicas, de piadinha, de usar a tribuna do Congresso Nacional para fazer chacota. Isso que a gente conhece do deputado Nicolas. Pode ser que, quem sabe, ele seja uma grande surpresa. Agora, a história pregressa dele não nos anima. O que que ele tem de relevante sobre a educação? Qual é o tema? Calma, nós estamos subjugando já. Não estamos subjugando, não. Tá sim, você já jogou. Deixa o Guilherme terminar. Pode terminar, Guilherme, mas depois deixa o... Mas é claro, eu deixo. Não, é que eles estão tentando interromper, porque vai ver que tem algum carinho pela Nicole. Eu não tenho. E o que eu digo é o seguinte, a questão toda é técnica. Um deputado, para se arvorar, presidir uma comissão importante, ele tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o tema que ele vai administrar. Eu desconheço qualquer publicação, qualquer matéria, qualquer projeto de lei, algo que o deputado Nicolas apresente sobre educação. Educação é coisa séria. Isso não é uma brincadeira. Guilherme Mendes, você chamou o Nicolas de Nicoles. Ele pediu para ser chamado de Nicole. Ele pediu não sou eu. Eu estou atendendo ao pedido dele. Entendi. Eu só estou atendendo o pedido dele. Ele foi ao Congresso e pediu para que você fosse chamado de Nicole. Ele pediu, pode botar o vídeo aí. Com peruca. Pede para recuperar com peruca. Quando ele colocou aquela peruca, fez uma ironia. Bom. Acho que foi ironia. Eu não sei. Foi uma ironia que você fez com relação a ele ter feito aquela brincadeira. Porque senão depois... Não, é capaz de ele me processar. Eu quero só... Porque depois ele te... Não, na verdade ele fez então uma referência... ele ter subido na tribuna, acho que foi no Dia Internacional da Mulher, para fazer aquele contraponto na visão dele. Amanhã faz aniversário. E aí verdade. Foi cassado pediram a cassação do mandato dele, quando eu acho que também a gente tem que ter um pouco de tolerância com o parlamentar. E se ele é feliz ou infeliz, mas tem que ter alguma tolerância. Ô Diego, eu tô querendo falar do MST agora, e o Guilherme não pode dar a opinião dele, que você fica nervoso com tudo. Não tem direito de dar opinião. A ginástica... Toda hora você grita com ele. O Guilherme é meu amigo, eu tenho muito carinho por ele. Imagina se fosse inimigo. Mas às vezes ele faz uma ginástica mental aqui para defender algumas coisas que a gente é obrigado a expor aqui no programa. Eu acho que ginástica mental que ele fez? Eu não defendi nada. O primeiro ponto, eu acho muito interessante. Que ginástica mental que ele fez? Eu acho muito interessante a cobrança de um preparo técnico para o deputado Nicolas Ferreira ocupar a Comissão de Educação por parte da esquerda, mas não ter essa mesma cobrança por parte dessa área ideológica a respeito dos ministros do Lula que estão ocupando vaga remunerada em conselhos de empresas. Como assim? A ministra Aniele Franco, por exemplo, salvo engano, ocupa uma vaga no conselho de uma mineradora, onde ela ganha acho que R$20 mil por reunião. Você está brincando? Alguma coisa. Fala isso direito. Dá nome aos bolos. Vários ministros do Lula ocupam cargos em conselhos de empresas e são muito bem remunerados por isso, sem preparo técnico algum. Outro ponto importante.
Eu também concordo. E não foram eleitos para esses cargos. Não foram. Inclusive, somam os salários desses conselhos com os seus salários de ministros, que já são o teto do funcionalismo público, acumulando aí rendimentos de 70 mil, 80 mil reais por mês. 70 mil reais? Exato. Mas tem um outro ponto, Dado, eu não sei ao certo agora se é do Congresso em Foco ou se é do ranking dos políticos. O presidente da Comissão de Educação mais eficiente que nós tivemos nas últimas legislaturas foi o Kim Kataguiri, que também não tem nenhum histórico de atuação na pauta da educação, que não tem nenhum histórico de trabalho nessa área, e tal como o Nicolas Ferreira é também um deputado jovem. Você fez o seu protesto, mas agora vamos mudar de assunto, porque senão o Guilherme fala, tudo que ele fala você vai e quer rebater também. Deixa para o nosso telespectador 10 segundos. Soberanamente decidir. Você não pode massacrar. Deixa o Guilherme falar. Ele acha que o Nicolas Ferreira não vai ser um bom presidente da Comissão de Educação. E você diz, calma, é preciso esperar. Ele diz, é muito jovem. Você diz, calma, não tenha preconceito contra os jovens. Etarismo isso. Ele diz, elegeu o palhaço. E nós também temos que defender o direito dos artistas que levam humor e alegria também terem a sua representatividade. Então, como você interrompeu, não deselegantemente, com elegância, mas com contundência, eu quero dar 10 segundos que ele pediu para que ele faça esse contraponto em 10 segundos. Não, é só para desejar felicidades e dar os parabéns ao deputado Nicolas, que foi pai no dia em que ele foi eleito. É só isso. Não há nada de pessoal na minha fala. A minha questão é meramente técnica. Torço muito para que ele acerte na comissão, torço muito para que a sua filha tenha muita saúde e seja um bom pai. Eu só digo que os predicados anteriores não me animam. Quem sabe ele me surpreende e vai ser uma grata surpresa. Pronto. Então o Nicolas já não precisa entrar com nada contra ele, negócio de não, pode encerrado. Pode entrar, não tem problema nenhum. Não entra não. Vamos falar